A maior contribuição que o ecossocialismo tem dado ultimamente é a gente realmente pensar em medidas efetivas para agora. A gente não pode pensar como foi pensado anteriormente, um plano que vai durar daqui 20 anos, porque a gente está percebendo que esse plano, muitas das vezes, ele não é seguido, ele fica só na parte do plano mesmo, do planejamento, sabe? Então está faltando mais ações, né? E hoje a gente percebe que essas ações têm aumentado bastante. A valorização das comunidades tradicionais, das comunidades indígenas e quilombolas, elas têm sido muito debatidas nessa última década. Então esse aumento tem favorecido a luta ecossocialista e vice-versa, sabe? Tem favorecido as comunidades quilombolas. Essa troca de conhecimento e essa busca pelos conhecimentos ancestrais, para mim, sem dúvida alguma, é a maior contribuição que o ecossocialismo pode trazer para a nossa sociedade, que é viver em harmonia com os nossos ancestrais, é viver em harmonia com as nossas tradições. As nossas tradições é venerar a natureza, seja o índio ou seja o quilombola, sabe? Os deuses são os elementos naturais, os elementos da terra. Então o sagrado da nossa cultura ancestral é a terra. Então, a maior contribuição do ecossocialismo é a gente estar conectado com o nosso sagrado. A maior contribuição é a gente viver em harmonia com o planeta Terra, sem dúvida alguma. De procurar pensar de forma mais harmônica com o todo. Não é só um movimento, então é um movimento político, né? Então nós estamos levando para gente que tem boas intenções, não sabe dessa situação, mas tem boas intenções. Então é um tema que quando as pessoas começarem a entender, por exemplo, o que é um aquífero Guarani e que o Temer quer vender ele para a Nestlé, né? Quando as pessoas entenderem a verdade das coisas, né? Eu acho que as coisas vão acontecer. O debate sobre a proteção dos animais é muito importante. O debate sobre soberania alimentar, que vai desde o veganismo até as questões que envolvem os indígenas e o modelo de exportação de commodities e por aí vai. O debate sobre novas matrizes de produção de energia, eu acho que quem melhor está falando sobre isso está dentro dessas relações que o ecossocialismo envolve. Como é que nós vamos ser capazes de parar de usar petróleo como forma de energia? Se houver uma possibilidade de pensar isso, quem está pensando são os ecossocialistas. À medida que o planeta vai aquecendo, poluindo a atmosfera, a gente está tendo, como eu disse, problemas de casos de pessoas que estão adoecendo por problemas respiratórios derivados da poluição atmosférica, né? Quer dizer, isso é um problema já mundial e que a ciência, inclusive, já está conseguindo diagnosticar e demonstrar, provar, né? Então, quer dizer, quem tem a leitura desse processo entende que, por exemplo, ele precisa ser interrompido, são os ecossocialistas. Quando a gente fez o debate dos 10% do PIB para a educação, beleza. Agora, quando eu vi que os 10% do PIB da educação viria do pré-sal, eu pensei, não, tem problema. Porque eu não quero o pré-sal. Por mim, o pré-sal fica lá. É esse tipo de questão que a gente precisa, de algum modo, ir superando e percebendo que quais são as qualidades que o ecossocialismo pode trazer para o debate e compreensão da nossa época? Está no debate da relação com as outras culturas, sobretudo as originárias ou camponesas do mundo rural, e aí entra quilombola, indígena, cigano. Essa questão, por exemplo, do ponto de vista da relação com a maconha, né? Eu acho que isso é um debate também que os ecossocialistas têm a contribuir, na medida em que pode não só repercutir numa relação diferenciada com a natureza, mas sobretudo com a natureza humana e com as culturas de origem africana no país. Então acho que isso também é uma contribuição muito importante que deveria ser considerado. E aquilo que de algum modo as pessoas estão fazendo em torno da água, né? Assim, os grupos, comitês que têm feito trabalhos em torno da água e preservação, agromineração, água e comunidades tradicionais, povos ribeirinhos, né? Assim, acho que tem um pouco essa questão, assim, muito muito candente, assim, né? Eu acho que isso é uma coisa que também colabora para uma mudança de paradigma.